Todos os anos, quando o mês de dezembro se aproxima, o nosso coração é aquecido por uma data que se tornou o centro de nossa cultura e de nossa fé. O dia 25 de dezembro, o Natal, é uma data que evoca memórias, que reúne famílias e que nos convida a celebrar o maior presente que a humanidade já recebeu, o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas, em meio às celebrações, uma pergunta honesta, muitas vezes sussurrada em silêncio, visita a mente de muitos que amam a verdade. Será que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? E a verdade, que a maioria dos historiadores e dos teólogos hoje concorda, é que esta data, embora preciosa para nós, é muito mais simbólica do que histórica. Mas se não foi em dezembro, então quando foi? E mais importante, será que a Bíblia nos dá pistas sobre a data real? A promessa que eu lhe faço hoje é que esta será uma das jornadas mais fascinantes que faremos juntos pela palavra de Deus. O nosso objetivo não é, de forma alguma, diminuir ou acabar com a celebração do Natal. Pelo contrário, o nosso objetivo é enriquecê-la de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado. Nós vamos embarcar em uma investigação bíblica, como detetives da alma, seguindo 7 pistas ocultas, escondidas à plena vista nas Escrituras, que apontam para uma data de nascimento completamente diferente e com um significado profético tão profundo, tão perfeito, que irá, eu creio, maravilhar e fortalecer a sua fé. Para guiar a nossa investigação, vamos usar um princípio que o próprio Jesus nos ensinou. Certa vez, os fariseus e os saduceus lhe pediram um sinal do céu, e Jesus os repreendeu, dizendo que eles sabiam interpretar a aparência do céu, se ia chover ou fazer sol, mas não sabiam interpretar os sinais dos tempos. Ele os chamou a um nível mais profundo de discernimento. Da mesma forma, nós veremos que o nosso Deus encheu a sua palavra com sinais, com pistas, com detalhes que, à primeira vista, parecem triviais, mas que, quando conectados pelo Espírito Santo, revelam a beleza, a ordem e a perfeição do tempo de Deus. E a nossa jornada hoje é exatamente esta: aprender a interpretar estes sinais para entendermos o tempo perfeito da primeira vinda de Cristo. Para começarmos a nossa investigação, nós precisamos primeiro entender de onde veio a data que todos nós celebramos. E isso nos ajuda a lidar com uma dor, um leve desconforto que muitos crentes sentem ao seguir uma tradição que, no fundo, suspeitam não ser historicamente precisa, ou que, pior ainda, temem que possa ter origens pagãs. O conceito-chave que precisamos entender é que a Bíblia não nos dá em nenhum lugar a data do nascimento de Jesus. A escolha do dia 25 de dezembro foi uma decisão da Igreja, séculos mais tarde. E existem 2 teorias principais que explicam essa escolha. A primeira, e mais conhecida, é a de que a Igreja, em sua sabedoria, tentou cristianizar uma das festas pagãs mais importantes do Império Romano, a festa do Sol Invictus. O Sol Invicto, que era celebrada no solstício de inverno, o dia em que o Sol, depois de atingir o seu ponto mais baixo, começava a vencer a escuridão e os dias voltavam a ficar mais longos. A segunda teoria, menos conhecida, mas também muito forte, vem de um cálculo feito pela Igreja Antiga. Havia uma crença baseada em uma tradição judaica de que os grandes profetas morriam no mesmo dia em que eram concebidos. E como uma forte tradição da Igreja primitiva afirmava que Jesus morreu no dia 25 de março, eles calcularam que a sua concepção pelo Espírito Santo também teria acontecido em 25 de março. E contando exatamente 9 meses a partir desta data, chegamos ao dia 25 de dezembro. E aqui, uma revelação contra-intuitiva nos liberta da preocupação com as origens. Mesmo que a data de 25 de dezembro não seja a data histórica, a teologia por trás de sua escolha é imensamente poderosa. Ao escolher este dia, seja por um motivo ou por outro, a Igreja primitiva estava fazendo uma declaração de fé ousada e contracultural para o Império Romano. Ela estava dizendo: vocês celebram o Sol Invicto? Pois nós lhes anunciamos que o verdadeiro Sol, o Sol da Justiça, como profetizou Malaquias, já nasceu. O nome dele é Jesus. E ele é a verdadeira luz do mundo, que ofusca todos os outros sóis e todos os outros deuses.
A aplicação prática desta verdade histórica é que ela nos liberta para focarmos no que realmente importa. Ela nos liberta de qualquer legalismo sobre a data. A nossa celebração não é sobre um dia específico no calendário. A nossa celebração é sobre o evento mais importante da história, o momento em que o Deus eterno e infinito se fez carne e habitou entre nós. Entender a história por trás da data nos dá a liberdade para celebrarmos o fato com ainda mais profundidade. Pense nesta poderosa metáfora. A tradição do dia 25 de dezembro é como a moldura de um quadro muito antigo e valioso. A moldura pode não ser a original. Ela pode ter sido trocada ao longo dos séculos para se adaptar a novos contextos e a novas culturas. Mas a obra-prima que ela contém, a pintura do nascimento de nosso Salvador, continua sendo a mesma, perfeita, gloriosa e digna de toda a nossa atenção, de toda a nossa adoração e de toda a nossa celebração. Nosso foco não deve estar na moldura, mas na obra de arte. Com a nossa mente livre da obrigação de defender o dia 25 de dezembro, nós podemos agora, com um coração de detetive, começar a seguir as pistas que a própria Bíblia nos dá. E a primeira pista, talvez a mais famosa, confronta um bloqueio em nossa imaginação. A imagem tradicional de um Natal com neve, que nós herdamos e importamos de culturas do hemisfério norte, e que simplesmente não condiz com a realidade climática de Belém. O princípio bíblico, a primeira pista, nos é dada pelo evangelista Lucas, o mais detalhista dos historiadores. No capítulo 2 de seu evangelho, ele nos dá este detalhe crucial sobre a noite do nascimento de Jesus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E aqui, uma quebra de expectativa, baseada na simples lógica da agricultura e do clima, começa a iluminar o nosso mistério. O inverno na região da Judéia, onde fica Belém, que corresponde aos meses de dezembro e janeiro, é uma estação fria e, principalmente, chuvosa. E por causa disso, os pastores daquela região, naquela época do ano, recolhiam os seus rebanhos dos campos abertos e os abrigavam em apriscos ou em cavernas durante a noite, para protegê-los do frio e da chuva. A prática de manter os rebanhos nos campos abertos ao relento, durante as vigílias da noite, era comum em duas outras estações: na primavera, que era a época do nascimento dos cordeiros, e no outono, após o calor intenso do verão, quando o clima era mais ameno e os pastos ainda estavam verdes. Essa verdade nos convida a uma profunda mudança de percepção. Um simples detalhe agrícola, uma frase que parece quase trivial na narrativa do nascimento, se torna, na verdade, uma das pistas mais fortes e mais claras de que o nascimento de Jesus muito provavelmente não ocorreu no auge do inverno de Israel. A presença dos pastores com seus rebanhos dormindo nos campos abertos durante a noite aponta para uma estação do ano muito mais branda. Pense nesta poderosa e poética analogia. A própria natureza que foi criada por Deus nos dá um testemunho silencioso sobre o tempo perfeito da vinda de seu Filho. O céu noturno que aqueles pastores contemplaram, o céu que momentos depois seria preenchido pela glória do anjo e pela multidão dos exércitos celestiais, provavelmente não era um céu de um inverno frio e rigoroso. Era muito mais provavelmente o céu de uma primavera cheia de vida nova, ou de um outono de colheita, estações mais propícias para o nascimento do Cordeiro de Deus, que viria para trazer vida e uma colheita de almas para o mundo. A segunda pista que nos ajuda a desvendar a data do nascimento de Jesus vem, paradoxalmente, não de uma fonte religiosa, mas da lógica do maior império que o mundo já conheceu. E ela fala a nossa dor, a nossa dificuldade de, por vezes, enxergarmos a mão soberana de Deus agindo através de governos, de decretos e de sistemas seculares e pagãos. O princípio bíblico para esta pista também nos é dado pelo historiador Lucas, no capítulo 2. Ele escreve: "E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade." E o texto nos diz que foi exatamente este decreto que forçou José e Maria, que estavam em seus últimos dias de gravidez, a fazerem a longa e árdua viagem de Nazaré, na Galileia, até a pequena cidade de Belém, na Judéia.
E aqui, uma quebra de expectativa, baseada na pura lógica administrativa, nos dá mais uma evidência. Os administradores romanos, que governavam um império vasto e complexo, eram extremamente pragmáticos e eficientes. Exigir que populações inteiras, em uma província politicamente instável como a Judéia, viajassem em massa durante o inverno, que era a pior época do ano para viagens, com estradas lamacentas, com frio, com chuvas e com mais perigos, seria uma decisão logisticamente ineficiente e que poderia facilmente causar revoltas e tumultos que os romanos tanto queriam evitar. É muito mais provável, do ponto de vista da lógica e da história, que um decreto para um recenseamento tão grande tenha sido ordenado para uma estação do ano mais favorável, como a primavera ou o outono. A aplicação prática desta verdade para nós é um convite para nos maravilharmos com a soberania de Deus sobre a história. Veja que espetáculo de poder e de sabedoria. Deus, para cumprir uma profecia que ele mesmo havia feito 700 anos antes, através do profeta Miqueias, de que o Messias nasceria na pequena cidade de Belém, usou a caneta e o decreto de um imperador pagão, que estava a milhares de quilômetros de distância em Roma, e que não tinha a menor ideia de que estava sendo usado como um instrumento no plano divino da redenção. Pense nesta poderosa metáfora do xadrez. A história humana, muitas vezes, se parece com um grande tabuleiro de xadrez. E nós vemos os reis, os imperadores e os presidentes movendo as suas peças, com as suas próprias estratégias e com os seus próprios interesses. Mas o nosso Deus é o grande mestre de xadrez, que joga em um nível que nós nem conseguimos conceber. E ele, em sua soberania, move as peças inimigas, as peças que não o conhecem, como o decreto de César, de uma forma tão genial que elas, sem saber e sem querer, cumprem perfeitamente o seu próprio plano de jogo, levando o Rei dos Reis ao lugar exato onde ele precisava estar, na hora exata em que ele precisava nascer. Se as duas primeiras pistas que vimos foram circunstanciais, a terceira pista é de uma precisão matemática e teológica que nos deixa maravilhados, e ela confronta o nosso bloqueio, a nossa sensação de que o Antigo Testamento, com todas as suas leis, seus rituais e suas genealogias, é um livro desconectado e, por vezes, irrelevante para a história do Novo Testamento. O princípio bíblico, a chave para decifrarmos a cronologia do nascimento de Jesus, está escondida em um detalhe aparentemente trivial no início do Evangelho de Lucas. No capítulo 1, ao nos apresentar o pai de João Batista, o texto nos diz que ele era um sacerdote chamado Zacarias, e que ele pertencia ao turno de Abias. Para entendermos o que isso significa, nós precisamos voltar ao livro de 1 Crônicas, onde o rei Davi, séculos antes, havia dividido os milhares de sacerdotes de Israel em 24 turnos, ou 24 turmas, para que cada uma servisse no templo por um período específico durante o ano. E o turno de Abias, o turno de Zacarias, era o 8º nesta ordem. E aqui, a quebra de expectativa nos mostra como um detalhe que parece obscuro pode ser, na verdade, a chave que abre um grande tesouro. O calendário religioso dos judeus começava no mês de Nisan, que corresponde ao nosso período de março e abril. Se nós calcularmos os turnos sacerdotais a partir desta data, o 8º turno, o de Abias, estaria servindo no templo por volta do final do mês de junho. E o Evangelho de Lucas nos conta que foi logo após o seu período de serviço no templo que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e que sua esposa, Isabel, milagrosamente, concebeu João Batista. Isso coloca a concepção de João no final de junho ou no início de julho. E de repente, a nossa percepção sobre a Bíblia muda. Um detalhe aparentemente perdido no meio de uma lista de nomes em 1 Crônicas se torna a pedra de Roseta, a chave que nos permite decifrar a cronologia exata do evento mais importante da história. Isso nos mostra, de forma gloriosa, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Não há detalhes inúteis. Cada nome, cada data, cada ritual faz parte de uma tapeçaria perfeita, tecida pelas mãos do próprio Deus. Pense nesta poderosa metáfora. O tempo exato do nascimento de Jesus é como um grande cofre, trancado por Deus desde a fundação do mundo. E para abri-lo,
Nós precisamos da combinação correta. O turno de serviço do sacerdote Zacarias, este pequeno detalhe do Antigo Testamento, é como o primeiro número desta combinação. Sozinho, ele pode não parecer importante ou significativo, mas sem ele, o cofre do tempo da vinda do Messias não pode ser aberto. E agora que temos o primeiro número da combinação, nós podemos seguir para a próxima pista. Se o turno de Zacarias no templo nos deu o primeiro número da combinação do cofre, as duas pistas seguintes, que estão entrelaçadas, nos darão o restante da sequência. E elas falam a nossa dor, a nossa dificuldade muitas vezes, de mantermos um cronograma claro dos eventos dos evangelhos em nossa mente. Mas Deus, em sua sabedoria, conectou a história do nascimento de João Batista com a de Jesus de uma forma que nos serve de um perfeito calendário divino. O princípio bíblico, a pista explícita que nos é dada, está na Anunciação, em Lucas, capítulo 1. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar que ela conceberá milagrosamente o Filho de Deus, ele, para fortalecer a fé da jovem, lhe dá um sinal. Ele diz: "E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril." Esta pequena frase, "é este o 6º mês", é a chave que abre todo o resto do mistério. E aqui, uma quebra de expectativa nos mostra como a matemática de Deus é perfeita. A matemática agora se torna clara, poderosa e cheia de um significado profético. Vamos recapitular. Se João Batista foi concebido por Isabel logo após o serviço de Zacarias no templo, o que nós calculamos ter sido no final de junho ou no início de julho, e se Maria concebeu Jesus quando Isabel já estava no 6º mês de gravidez, basta somar. 6 meses depois de junho nos leva ao final do mês de dezembro. Isso significa que Jesus, o Filho de Deus, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, por volta do final de dezembro. E aqui, um detalhe fascinante. Esta é exatamente a época em que os judeus celebram o Chanuká, a festa da dedicação, ou a festa das luzes, que comemora a purificação e a rededicação do templo. Que tempo perfeito para a verdadeira luz do mundo ser milagrosamente gerada. A aplicação prática deste cálculo agora se torna uma conclusão lógica. Se Jesus foi concebido no final de dezembro, basta contarmos os 9 meses de uma gestação humana normal para chegarmos à data mais provável de seu nascimento. E 9 meses depois de dezembro nos leva, inevitavelmente, para o período do final de setembro ou do início de outubro. Todas as pistas bíblicas, quando conectadas, apontam para um nascimento no outono de Israel, e não no auge do inverno. Pense nesta linda metáfora da gestação. As duas gestações mais milagrosas de todo o Novo Testamento, a de uma virgem e a de uma mulher idosa e estéril, não foram eventos isolados. Elas foram divinamente entrelaçadas no tempo por Deus. O calendário de uma, a de Isabel, serviu para marcar e para datar o tempo da outra, a de Maria. E isso nos mostra, mais uma vez, a precisão, o cuidado e a perfeição do plano de Deus, não apenas para a vinda do Messias, mas também para a vinda daquele que foi escolhido para preparar o seu caminho. Se todas as pistas até agora nos apontam para um nascimento de Jesus no outono, a 6ª pista é a que sela, com uma beleza teológica de tirar o fôlego, a perfeição do tempo de Deus. E ela confronta um bloqueio em nossa mente, a visão de que as 7 festas de Israel, dadas por Deus no Antigo Testamento, são apenas para os judeus e se tornaram irrelevantes para nós, os cristãos. O princípio bíblico é que a data mais provável para o nascimento de Jesus, entre setembro e outubro, coincide perfeitamente com a data da mais alegre e mais celebratória de todas as 7 festas de Israel, a festa dos tabernáculos, ou Sukkot, em hebraico. Esta era a festa da colheita final, uma semana inteira de alegria e de gratidão, onde o povo de Israel era ordenado a construir pequenas cabanas, ou tabernáculos, e a habitar nelas, para se lembrar da proteção e da provisão de Deus durante os 40 anos em que eles habitaram em tendas no deserto. E aqui, meu irmão, minha irmã, prepare o seu coração para a quebra de expectativa mais linda de todas. No primeiro capítulo de seu evangelho,
O apóstolo João nos dá a declaração teológica mais profunda sobre a encarnação. Ele diz: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória." A palavra grega que João usa aqui para habitou não é a palavra comum para morar. A palavra é skenu, e skenu significa, literalmente, armar sua tenda, ou tabernacular. O que João, o apóstolo amado, está nos dizendo, em um jogo de palavras divinamente inspirado, é que Jesus, o Verbo eterno de Deus, veio literalmente tabernacular, armar a sua tenda de carne entre nós. E é muito provável que ele tenha feito isso durante a própria festa dos tabernáculos, cumprindo o seu significado de forma perfeita. Essa verdade nos convida a uma profunda mudança de percepção sobre a vida de Cristo. Jesus não apenas nasceu. Ele cumpriu perfeitamente todo o simbolismo profético das festas de Deus, em seu tempo exato. Pense nisso. Ele morreu no dia exato da Páscoa, como o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sepultado durante a festa dos pães asmos, como o pão sem fermento do pecado. Ele ressuscitou no dia exato da festa das primícias, como o primeiro fruto da nova criação. E ele enviou o Espírito Santo no dia exato da festa de Pentecostes. Se ele cumpriu as 4 festas da primavera com essa precisão de um dia, não faria todo o sentido que ele também tivesse nascido durante a principal festa do outono, a festa dos tabernáculos? Pense nesta poderosa analogia. As 7 festas de Israel dadas por Deus em Levítico eram como o roteiro divinamente escrito da grande peça da redenção. E Jesus, o ator principal, não apenas seguiu o roteiro. Ele entrou em cena no momento exato em que cada ato estava profetizado, cumprindo o significado de cada festa de forma literal e perfeita. O seu nascimento na festa dos tabernáculos foi o ato de abertura perfeito para a história daquele que veio armar a sua tenda entre nós. A 7ª e última pista que vamos investigar juntos é um detalhe da história do Natal que sempre nos causou uma certa dor. É a imagem triste e solitária de José e de Maria, grávida, sendo aparentemente rejeitados em Belém, sem encontrar um lugar para que o Filho de Deus pudesse nascer. Nós sempre vimos essa cena como um retrato da frieza e da falta de hospitalidade do coração humano. O princípio bíblico que nos dá esta pista está em Lucas capítulo 2, versículo 7. O texto nos diz que Maria deu à luz a seu filho primogênito e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E aqui, um detalhe da língua original é importante. A palavra grega usada para estalagem aqui não é pandocheion, que seria uma pousada comercial, como a que vemos na parábola do bom samaritano. A palavra usada é kataluma, que é mais bem traduzida como um quarto de hóspedes ou um alojamento temporário, provavelmente na casa de um dos parentes de José em Belém. E aqui, uma quebra de expectativa nos leva à pergunta lógica final. Por que uma cidade tão pequena como Belém estaria tão absurdamente lotada, a ponto de não haver um único quarto de hóspedes disponível em toda a cidade? O censo ordenado por César Augusto certamente contribuiu para isso. Mas a peça final que faz todo o quebra-cabeça se encaixar é se este censo coincidiu com a época da festa dos tabernáculos. Esta era uma das 3 grandes festas de peregrinação que exigia, pela lei de Deus, que todos os homens judeus viajassem para Jerusalém para celebrar. E com isso, não apenas Jerusalém, mas toda a região ao redor, incluindo a vizinha Belém, a apenas 8 quilômetros de distância, estaria completamente abarrotada de peregrinos e de viajantes. A aplicação prática desta pista é que a falta de lugar para Jesus nascer não foi, necessariamente, um ato de maldade ou de rejeição dos habitantes de Belém. Foi muito provavelmente uma circunstância perfeitamente lógica, se o seu nascimento de fato ocorreu durante a maior e mais movimentada festa de peregrinação de todo o ano. E mais uma vez, vemos como todas as peças da história se encaixam de forma perfeita, com uma pista confirmando a outra. Pense nesta simples metáfora moderna. Tentar encontrar um quarto de hotel em uma cidade como o Rio de Janeiro durante o Carnaval, ou em Aparecida durante o feriado de outubro, sem uma reserva, é uma tarefa quase impossível. A cidade está lotada. José e Maria, em sua jornada,
enfrentaram uma crise de hospedagem que, em vez de ser um detalhe triste e aleatório, é, na verdade, mais um sinal, mais um carimbo no tempo, que aponta diretamente para a época da festa dos tabernáculos, como sendo o momento mais provável para o nascimento do nosso rei. Depois de seguirmos todas estas pistas, depois de descobrirmos a beleza e a perfeição profética de um nascimento de Jesus no outono, durante a festa dos tabernáculos, nós nos deparamos com um bloqueio, com uma tentação. É a tentação de, agora que temos este conhecimento, nos tornarmos arrogantes ou críticos em relação à celebração tradicional do dia 25 de dezembro. É o perigo de usarmos o conhecimento para criar divisão, em vez de edificação. Mas o princípio bíblico, a sabedoria do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nos protege deste erro. No capítulo 14, ele nos ensina sobre a liberdade cristã em relação a dias e a tradições. Ele diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E aqui, uma quebra de expectativa nos mostra a sabedoria de Deus sobre a história. O poder do Natal, a força que ele tem em nossa cultura, não está na exatidão histórica do dia 25 de dezembro. O poder está no fato de que, por um mover soberano de Deus na história, milhões e milhões de corações, em todo o mundo, em um mesmo período de tempo, param suas vidas corridas para contemplar o mistério da encarnação. A data, mesmo sendo simbólica, se tornou um ponto de encontro global para a adoração ao Rei. A posse deste conhecimento, então, nos convida a uma profunda mudança de percepção, não para criticarmos a tradição, mas para enriquecermos a nossa própria celebração pessoal. Podemos, em dezembro, nos unir ao coro de todo o mundo e celebrar a teologia, por trás da data, a vinda do sol da justiça, que venceu as trevas do inverno, e à luz do que aprendemos, podemos celebrar nesta época a concepção milagrosa de Jesus, a festa das luzes, em que a luz do mundo foi gerada. E então, em setembro ou outubro, quando chegar a época da festa dos tabernáculos, podemos, em nosso coração, nos lembrar e celebrar mais uma vez, com um novo e mais profundo entendimento, o momento em que ele, de fato, tabernaculou entre nós. Pense nesta poderosa analogia. Imagine que você tem um amigo muito querido, a quem você ama profundamente. E você, junto com todos os outros amigos, sempre comemorou o aniversário dele em julho. E um dia você descobre em um documento antigo que a data de nascimento real dele é, na verdade, em maio. O que você faz? Você não para de amar o seu amigo. Você não liga para todos os outros, criticando-os por celebrarem na data errada. Uma pessoa sábia e amorosa faria algo muito melhor. Ela agora teria 2 motivos para celebrar. Ela continuaria a ir na grande festa de julho, com todos os amigos, para celebrar a pessoa dele. E em maio, ela faria uma celebração mais íntima, com um novo e mais profundo entendimento, regozijando-se por conhecer um detalhe do coração de seu amigo que poucos conhecem. É isso que podemos fazer com o Natal. E assim, ao final de nossa jornada investigativa, nós juntamos todas as pistas. E o que nós encontramos? Nós vimos como os pastores nos campos, o censo do Império Romano, o turno de serviço do sacerdote Zacarias, a conexão de 6 meses com sua prima Isabel, a simbologia profética da festa dos tabernáculos e a falta de lugar na hospedaria, todos se unem como peças de um quebra-cabeça divino para pintar um quadro rico, consistente e poderoso de um nascimento de Jesus no outono, com um significado que vai muito além do que poderíamos imaginar. Mas a verdade poderosa revelada, a maior de todas, não é apenas a descoberta de uma data provável, é a demonstração da soberania meticulosa e da sabedoria insondável de nosso Deus. Ele não apenas enviou o seu Filho ao mundo, ele o enviou no tempo exato, na estação exata, da forma exata, para cumprir simbolismos e profecias de uma maneira que só um Deus que escreveu toda a história, do começo ao fim, poderia fazer. O convite final, então, que esta jornada nos faz, é para nos maravilharmos. É um convite para nos aprofundarmos nas Escrituras, não com um espírito de crítica, mas com um coração de explorador,
para descobrirmos as infinitas camadas de significado, de beleza e de perfeição que Deus escondeu em Sua palavra para aqueles que o buscam com um coração sincero. E o convite é para que cada celebração do Natal em nossa vida, seja ela quando for, seja agora informada e aprofundada por esta admiração, por este assombro, pela perfeição do plano de Deus. E para selar esta admiração em seu coração, vamos encerrar com uma oração de gratidão. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos não apenas pelo fato de que Jesus nasceu, mas pela forma como ele nasceu, pela tua sabedoria que teceu cada detalhe, desde o decreto de um imperador pagão até o turno de um sacerdote em teu templo, para cumprir o teu plano perfeito. E nós te pedimos, Senhor, que o entendimento do teu tempo perfeito para a história da salvação aumente a nossa fé em tua sabedoria para o nosso tempo, hoje, e que assim como o teu Filho um dia tabernaculou entre nós, que possamos nós também, pelo teu Espírito, viver como pequenos tabernáculos para a tua presença neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.